Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando nessa turma com a quarta apostila, segunda matéria, administração eclesiástica. Paramos na página 60, retomamos na página 62 com o texto Os Objetivos da Administração. Administrar é ao mesmo tempo prever, organizar, comandar, coordenar e avaliar. É um processo contínuo, porque se não for contínuo, não alcançará seus objetivos. Prever. Temos um texto em Lucas 14, do 28 ao 32. Esses textos os irmãos precisam buscar na Bíblia quando estiverem estudando a matéria. Tá? Eu não posso parar porque o vídeo é curto. E se a gente for pegar todos os textos, a gente não consegue avançar no conteúdo da apostila. Amém? Mas os irmãos em casa têm tempo, pega a Bíblia, tranquilo, para ver o que está tratando o assunto. Ok? Prever é preparar-se para o futuro com antecedência, preparando programas de ação. Em outras palavras, é com a necessária antecedência preparar programas de ação para os dias vindouros. Dentro do planejamento temos as seguintes atividades: previsão, estabelecimento dos objetivos, que é determinar os resultados a serem alcançados, programação, o estabelecimento em sequência das prioridades a seguir para atingir os objetivos. Cronograma, que determina uma sequência de prazos para os passos do programa. Orçamento, distribuição de recursos necessários para atingir os objetivos. Organizar, Provérbios 18:9. Organizar é reunir meios e recursos materiais e humanos distribuídos racionalmente de tal forma harmonizados que possam funcionar como um todo. Identificar e agrupar o trabalho a ser executado nos diversos cargos. Letra A. Letra B. Confiar responsabilidades e autoridade a outros, exigir prestação de contas pelos resultados. E C. Criar condições necessárias para os esforços mutuamente cooperativos do povo. Comandar, Provérbios 11:14. Comandar é determinar as providências a fim de que toda a organização funcione de acordo com a norma vigente. Tomar decisões, chegar a conclusões e julgamentos. Criar compreensão. C. Inspirar, estimular e impelir pessoas a tomarem as medidas necessárias. D. Escolher pessoas para os cargos existentes na organização. E E. Ajudar as pessoas a melhorarem seus conhecimentos, suas atividades e habilidades. Coordenar. Efésios 4, do 11 ao 16. Coordenar é manter o organismo em funcionamento, homogêneo, integrado em suas diversas atividades. É proporcionar o desenvolvimento de cada órgão, procurando manter o equilíbrio do sistema operacional. Dessa forma, evitar-se-ão atritos, perdas de tempo e complicações indesejáveis. E, quinto, avaliar. Lucas 19, do 11 ao 27, avaliar tem o sentido de regular o trabalho em andamento e o acabado. Suas principais atividades: A. Registrar e relatar o trabalho em andamento e o acabado. B. Avaliar o trabalho em andamento e os resultados obtidos. E C. Regular e aperfeiçoar os métodos e os resultados. O administrador deve ser especialista na arte de trabalhar com as pessoas, pois o seu sucesso só será agradável a Deus quando ajudar outros a fazerem bem o trabalho que lhes foram atribuídos. Página 65. Administração na igreja, organismo e organização. Na carta de Paulo aos Romanos, temos uma ordem: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Ao mesmo tempo em que esse texto é uma ordem divina que deve ser obedecida, ele também expressa um princípio espiritual que precisa ser compreendido.
A desobediência a essa ordem divina e a negligência a esse princípio espiritual tem causado muitas dificuldades ao progresso do reino. Muitas igrejas, além de não ocuparem o seu lugar na comunidade, são perseguidas e fechadas. É importante que se esclareça que esta perseguição não é por levante do inferno, mas por fazer a obra do Senhor na clandestinidade, segundo a acomodação, devido à acomodação e negligência. Considerando esses dois pressupostos, o fato bíblico e a realidade eclesiástica, temos que estar preparados para exercer o governo de uma igreja em submissão às autoridades do país onde vivemos. Em algumas situações, as leis humanas vão expressar o conceito do mundo que está debaixo do jugo satânico, mas há muitas outras que servirão de apoio para testemunharmos do amor e do poder do nosso maravilhoso Senhor. E são sobre estas leis que a disciplina administração eclesiástica procurará ajudar as nossas igrejas e, entendendo-as, cumpri-las. Por outro lado, quando há conflito entre as autoridades humanas inferior e a autoridade divina superior, então temos que escolher a obediência a Deus. Isso, inclusive, em relação a líderes religiosos ou estatutos mal intencionados. A igreja é, ao mesmo tempo, uma organização e um organismo. A organização está sujeita a leis dos homens, enquanto o organismo é o corpo de Cristo na terra, sujeita à lei de Deus. A igreja, como organização do homem, deve sempre trabalhar com a igreja organismo de Deus. Quando o organismo passa a trabalhar em função da organização, ela deixou de ser a igreja de Cristo e passou a ser a igreja do homem. Ela passou a buscar objetivos humanos em detrimento dos objetivos divinos. Precisamos, então, saber exatamente quando podemos ou não desobedecer às leis humanas sem estar pecando. Para isso, temos abaixo um pequeno estudo sobre os níveis de autoridade na igreja que pode nos auxiliar nessa difícil tarefa. Níveis de autoridades na igreja. Existem 3 níveis de autoridade reservadas somente para Deus. São elas: autoridade soberana e imperial. A maior autoridade é a autoridade soberana ou imperial. Esse nível de autoridade nunca é questionado ou desafiado, é absoluto, infalível e só pertence a Deus. Qualquer pessoa ou igreja que passa a usar esse tipo de autoridade está completamente fora do contexto bíblico. 2. Autoridade da verdade. Qualquer coisa que é verdadeira tem autoridade pelo fato de ser verdade. 2 Coríntios 13:8. Deus Pai fala a verdade. Deus Filho fala a verdade. Deus Espírito Santo fala a verdade. Terceira, autoridade da consciência. Para uma sociedade que segue os preceitos divinos, seres humanos que conhecem as leis de Deus não agem de modo a ferir o outro, ou seja, segue a conduta divina de acordo com os 10 mandamentos de Deus. O que Deus determinou é que não façamos nada que nos machuque ou machuque nosso semelhante. Para os escritos sagrados saber o que não queremos que os outros nos façam e o que não deveríamos fazer, na Bíblia é descrito como consciência. Portanto, a autoridade soberana de Deus que está expressa em sua palavra e de nossa consciência são importantes muito mais do que qualquer outra pessoa, a despeito de sua posição, título ou qualquer grupo religioso. Nenhuma pessoa sobre a face da terra tem direito ortogado por Deus de ordenar que você desobedeça a sua consciência, a sua Bíblia e o seu Deus. Existem 4 níveis de autoridades reservadas ao homem. Vamos vê-las. Autoridade delegada. O apóstolo Paulo nos dá instruções com relação à nossa submissão aos 5 dons ministeriais que são os líderes da igreja neotestamentária, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. O limite da autoridade delegada é esse: a autoridade delegada nunca vai além da sua própria responsabilidade. Uma autoridade delegada procede de nada além da responsabilidade. Aquele que cuida
tem autoridade sobre o que é cuidado. A autoridade estipulada. Essa autoridade é aquela que é devido por contratos ou acordos legais, onde duas pessoas ou grupos concordam em executar ações específicas com base em benefícios comuns, caso essas ações sejam cumpridas, ou em penalidades, caso sejam violadas. É esse o caso das autoridades humanas. O presidente da República, o governador, o prefeito, vereadores, delegado de polícia, são pessoas que têm autoridade estipuladas em lei. Também se incluem nesse tipo de autoridade aquela autoridade estipulada nos estatutos da igreja, seu regimento interno e seu código de ética. Autoridades dos costumes ou da tradição, também chamada de autoridade externa, onde a prática estabelecida e que é aceita por todos, porque provou-se através dos anos que é para o bem comum, desenvolveu-se aí a autoridade dos costumes e da tradição. O apóstolo Paulo apelou em determinado momento para a autoridade dos costumes em 1 Coríntios 11:16. Um conflito interessante entre a autoridade estipulada e a autoridade dos costumes ocorre em Gênesis 29, do 9 ao 30. A autoridade funcional é a chamada autoridade interna, aquela autoridade que provém da nossa competência ou da nossa capacidade de nascimento, de treinamento, por experiência ou por capacitação divina. Problemas com a autoridade humana. Existem problemas com a autoridade humana quando o homem quer exercer uma autoridade que pertence só a Deus. Quando a autoridade religiosa entra em conflito com a autoridade da palavra de Deus, e quando se eleva a autoridade dos costumes e da tradição acima da autoridade da Bíblia. Vamos lá, dando sequência, página 69, como planejar. Nesse capítulo, vamos destacar a importância do administrador ser prudente e coerente. Queremos destacar a importância de se ter uma visão e metas claras e bem definidas. Visão, metas e missão. Existem 3 tipos de pessoas: os que fazem as coisas acontecerem, os que ficam olhando as coisas acontecerem e os que nem sabem que está acontecendo. Em sua maioria, Deus planeja todas as suas ações e nada pode surpreendê-lo, mas nós precisamos nos esforçar muito no planejamento. Definição da visão. Visão é uma fotografia positiva do seu futuro preferível. É uma imagem do que você deseja fazer, uma estaca plantada no seu futuro. Visão é um quadro da realidade que queremos construir ao cumprirmos nossa missão. A visão é uma ideia ou sonho de como gostaríamos que a nossa organização fosse. Visão é o que você espera conseguir em longo prazo. Importância da visão. Quando não há visão, o povo fica sem freio. Palavras do sábio Salomão. Quando o capitão não sabe a que porto se dirigem, todos os ventos lhe são contrários. Palavras de Sêneca. Definição de alvos/metas. Alvos e metas são os nós da corda que você amarrou na estaca. São pequenos objetivos que temos que alcançar no dia a dia em busca da visão. Alvos são as metas em curto prazo que, ao serem alcançadas, conduzem naturalmente ao cumprimento da visão. Definição de missão. Missão é o que fazemos. A declaração de missão nos diz em que negócio estamos envolvidos. Essa missão está embutida em uma declaração de propósito da entidade que define as suas prioridades hierárquicas, preferências metodológicas, público-alvo e etc. Definição da palavra visionar. Origina-se no uso da sua imaginação. Inclui uma mistura de análise da realidade atual, do potencial disponível e das possibilidades futuras. Alvos. Alvos precisam ser SMART, Specific, Measurable, Attainable, Relevant e Temporal. SMART
é uma palavra inglesa que traduzida para o português quer dizer específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Prosseguimos. Deus. Princípios úteis para o estabelecimento de alvos. Ao estabelecer metas e organizar seus objetivos no setor administrativo, é o foco para atingir o alvo principal, a organização do seu trabalho e, consequentemente, o sucesso administrativo. Escreva seus alvos detalhadamente. Escrever torna o homem exato. Lord Bacon. Escreva seus alvos positivamente. Inclua em seus alvos a própria mudança de seu comportamento. Benefícios em estabelecer alvos. Alvos simplificam o processo de decisões. Alvos melhoram a sua saúde mental e física, porque diminuem o estresse, a confusão e o medo. Alvos geram da parte dos outros, geram respeito da parte dos outros. E alvos providenciam um sistema de medida de tal forma que você pode ter o sentimento de realização quando os alcança. Nós encerramos na página 70, damos prosseguimento no próximo vídeo, na página 71. Boa aula. Faça as recapitulações. No final dessa matéria eu vou colocar os slides com o conteúdo da prova. Tá bom? Deus abençoe, bom estudo.